Rapaziada, o negócio é o seguinte: o Guardiola só errou uma vez na vida dele, quando ele achou que estava errado. E eu vou explicar por que que eu estou dizendo isso. Lembra aquela frase que todo mundo sempre repete? É melhor prevenir do que remediar? Então é o seguinte: eu vou compartilhar para vocês aqui na minha tela uma situação aqui que aconteceu com o Haaland, né? Teve todo aquele imbróglio lá em relação ao Guardiola ter sofrido críticas, né, sobre o que ele fez ao tirar o Haaland lá naquele jogo contra o Leipzig e ia tirar o Haaland também no jogo contra o Burnley. Só que parece que a gente teve agora um incidente com um jogador, né, no caso ele sofreu uma contusão, né. Deixa eu até compartilhar com vocês aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, ó. A declaração oficial da seleção norueguesa diz que Erling Haaland sofreu com algumas dores na coxa após a partida de sua equipe, o Manchester City, contra o Burnley. E após a realização de exames, ficou claro que ele não poderia jogar contra a Espanha e a Geórgia, né? E retornará ao Manchester City. E por que eu estou dizendo isso? A gente tinha dito aqui, né, que o Guardiola tinha as suas razões, né, para tirar o Haaland de campo, e a galera estava criticando, né, dizendo que ele é inimigo do entretenimento, ele não deixou o Haaland bater o recorde do Messi, o Guardiola não precisava ter tirado ele, porque a data FIFA viria agora e não teria sequência de jogos. Mas aí o que eu falo é o seguinte: o treinador ele é pago para tomar decisões difíceis. Se fosse para tomar decisões fáceis, ele não seria pago o valor que ele é pago, né? Guardiola talvez seja aí o treinador mais bem pago do planeta para tomar esse tipo de decisões. E ele também disse uma frase que eu fiquei pensando muito depois. Ele falou que ele não só lê os analistas de Twitter, como ele também disse que tem mais informações do que essas pessoas. E isso é muito verdade. Ele tem lá todo um corpo técnico e clínico dentro do Manchester City que avisa para ele quais são os jogadores que têm problema de fadiga em relação à sequência de jogos, quais são os jogadores que estão prestes a ter uma contusão. Tudo isso são estatísticas e dados que ele obtém do departamento médico do clube. Então, se ele tira o jogador, ele tem algum motivo. Até porque também ele também tem um acordo com os outros jogadores de minutagem. Ele tira um jogador para colocar outro, porque o outro jogador também tem que participar do jogo. Não é só também uma questão física. Mas aí o tempo, né, parece que inocentou o nosso Guardiola, o nosso mestre dos magos aí, como eu costumo dizer. Então ele tinha razão no que ele estava dizendo. Se ele tirou o Haaland, ele tem razão, tem motivo para fazer isso. Não é uma coisa aleatória. As pessoas têm que entender que o treinador ele é pago para tomar esse tipo de decisão. Ele não pode prejudicar o restante da equipe simplesmente por Haaland entrar e fazer mais um gol. Não estamos falando de gol, estamos falando de conjunto, estamos falando de uma temporada que estamos na reta final, serão sequências e sequências de jogos, um atrás do outro, decisivos, né? Contra o Bayern de Munique, contra o próprio Arsenal, contra o Liverpool, contra o Sheffield pela semifinal da FA Cup. Então, o tempo inocentou ele, ele tinha razão. E mesmo que essa contusão não seja séria, isso é um alerta para o final da temporada. No que vocês preferem? Que o Haaland saia aos 60 minutos depois dele fazer 5 gols ou depois dele fazer 3 gols contra o Burnley e jogue o restante da temporada? Ou ele marque mais gols nos mesmos jogos e pode aí sofrer uma contusão ou ter qualquer tipo de problema e não conseguir jogar o fim da temporada? Eu prefiro ficar com a primeira opção, que ele saia e continue jogando e continue ajudando o City. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso? Vocês acham que o Guardiola ainda não tinha razão? Acham que ele tinha? O que vocês preferem? Ter o jogador por restante da temporada ou manter ele em campo para quebrar recordes e uma hora ou outra ele pode vir a se machucar? Eu fico com a primeira opção, pessoal. Deixa aquele joinha para mim aí, se inscrevam no canal para receber aí mais vídeos aí. Obrigado, rapaziada. Tamo junto. Abraço.